Ok, que esse não é o tipo de tema que eu gosto de trazer. Porém, é o tipo de coisa que de vez em quando precisa, até para poder gerar a relação que eu falei com vocês de personalidade. A gente conseguir trocar ideias e se melhorar todos ao mesmo tempo. Nos melhorarmos ao mesmo tempo. Fica melhor dessa maneira, né? Pelo menos eu acho. E aí eu tava pensando em algumas coisas, principalmente depois de uma conversa que eu tive com a minha mãe, outra com meu pai. Andamos bastante coisa, mas ainda não acho que tenha sido suficiente. Tem espaço pra gente melhorar mais coisa ainda na nossa relação, né? E aí eu tava pensando, principalmente numa postagem que acho que eu já posso chamar de amigo, né? Fez no Twitter, sobre os pais, né? Ele tava respondendo com o Coach RT um grafite que dizia: confie nos seus pais. Algo tipo, confie nos seus pais que eles te ensinam. E aí eu concordei com ele quando ele respondeu assim: mas pai e mãe não são donos da verdade. E é isso mesmo. Acaba que depende muito de como acontece. E eu compreendo bem a minha mãe, dela querer ter feito muita coisa por mim, só que eu acho chato a dificuldade dela de querer tentar justificar o comportamento dela através do que ela fez, ou da vida dela. Eu particularmente cheguei num ponto que eu sou uma pessoa do tipo que eu chuto balde, eu paro de fazer qualquer coisa, eu realmente paro quando eu tô de saco cheio. E isso não faz bem pra mim, eu tenho certeza disso. Só que, por exemplo, a minha mãe é o tipo da pessoa que contribui pra isso acontecer. Não gosto de falar esse tipo de coisa, mas é um fato. Pai e mãe não são donos da razão. E nem necessariamente das melhores escolhas sempre. Meu pai mesmo tem algumas coisas que estão meio incabíveis assim de vez em quando, mas depois que a minha mãe também deu umas chamadas nele de algumas coisas que eu conversei com ela até, eu sinto que ele tá dando uma melhorada, ele tá pegando um caminho melhor assim, algumas coisinhas estão fluindo melhor aparentemente. Mas não sei se isso aqui é uma carta pra eles, talvez eu pudesse dizer que é uma carta a eles. Apesar de eu não falar o que eu não falei no vídeo que eu ia postar e não postei, eu apaguei um outro vídeo que eu fiz, né? Não consegui postar. Que era um vídeo que eu iria me abrir um pouco mais, digamos assim, né? Mas não rolou. Deixar pra mais tarde, porque eu resolvi outras coisas que estavam me incomodando primeiro, né? Também projetei um outro vídeo, só que depois da conversa com a mãe eu percebi que, por mais que eu tivesse uma boa intenção de tentar entender tudo o que aconteceu com aquele vídeo, não ia espelhar exatamente 100% a realidade. Eu precisava ouvir dela o que ela tinha a falar para poder fazer aquele vídeo. E definitivamente, ainda bem que eu não fiz, eu vou poder fazer ele agora de uma maneira muito melhor. Que provavelmente seja até um complemento de alguma maneira esse vídeo aqui. Mas muita gente da minha idade, eu tô com 24 anos hoje, mas eu percebo isso porque foi o que aconteceu comigo principalmente a partir dos meus 14, 15 anos. Mas eu vou botar ali da faixa dos 16 até a minha idade, 24 anos, 25 anos. A gente passa por uma fase que acontece muitas mudanças ao mesmo tempo na nossa vida. E a gente às vezes não tem capacidade de lidar com isso tudo. Eu definitivamente não tive. Tive uma crise de depressão ridiculamente pesada, de certo modo. Isso é uma coisa que afeta o comportamento da minha mãe, porque foi difícil ela compreender que eu realmente estava pedindo ajuda, mesmo que eu não soubesse como pedir ajuda. Foi difícil ela entender que eu estava pedindo ajuda, ela tratava como frescura. É uma coisa complexa realmente, então assim... ela fala muito do jeito dela, só que eu particularmente não acho que isso seja uma desculpa pra maneira como foi essa. Ela realmente pisou na bola, porque ela estava se estressando demais com... Era razoável ela se estressar com o que estava incomodando ela, a situação financeira principalmente da época, mas não justifica o fato dela tratar como frescura algo que realmente era um problema que estava me incomodando e não estava sabendo pedir ajuda. Então, meu objetivo não é fazer ninguém brigar com os próprios pais, muito pelo contrário, é tentar ajudar, contando a minha experiência, outras pessoas a conseguirem. Tem um negócio aí que tá me incomodando, peraí. Foi mal, é que tem certas coisas que me aborrecem. Minha irmã esqueceu o carregador plugado na tomada sem um relógio. E por mais que não gaste tanta luz, o carregador plugado consome alguma luz ainda assim. Tava me incomodando, foi mal. Por isso que eu tava olhando pra ali, a tomada tá bem ali atrás. O que acontece? Isso é um exemplo de coisa, meu irmão, já vou aprofundar mais, mas o que acontece? Eu com a minha mãe, sempre foi muito difícil de eu conversar com ela, porque um defeito muito sério que eu tenho é que eu fui criado pela minha avó, mãe dela, que foi muito super protegida e não soube criar sem ser super protetora. Então muitos dos meus medos de hoje são influência disso. E isso dificulta o meu contato com ela, porque ela é completamente diferente do que minha avó é, pelo menos tentou e se esforçou pra mudar. Só que
num ponto que já tá tarde demais. Sim, na vida isso é uma coisa que pra ela como mãe talvez seja meio difícil de sacar mais rápido, talvez até por uma situação que aconteceu com a minha irmã, mas não tem como ela querer voltar agora e querer que eu faça o que ela provavelmente pensou quando eu tinha 16 anos. Não adianta ela querer voltar atrás pra fazer isso agora. E isso me incomoda bastante, porque a gente entra nos embates assim, que são bem desnecessários. Porque, por exemplo, ela fala, você deveria ir na sua vida. Só que quantas coisas eu fiz pra me esforçar pra andar e eu desisti porque eu dei ouvidos a ela mesmo. Ela falando, você deveria parar e fazer outra coisa. E aí a coisa não funcionava, ficava pra lá. Aí eu voltava ao meu caminho, só que em vez de eu simplesmente continuar, se tratando de internet especificamente, né, eu tenho que recomeçar do zero, porque meu esforço foi pro ralo pelo tempo que eu parei. O único hiato que eu não atribuo a ela ter acontecido foi o meu hiato de 2018. 2018 até 2019, essa época ali, 2018 e 2019, foi bem difícil pra mim. Porque envolve outros temas mais complexos, né? Mas os hiatos de antes de 2017 e de depois de 2020 eu atribuo 100% a meus desentendimentos com ela. Eu compreendo perfeitamente que ela quer que eu tenha minha independência, só que eu particularmente não gosto da maneira como ela faz. Um exemplo. Trabalhar na internet não é simples, todo mundo sabe disso. Eu até tive a ideia de começar no Heyday, porque eu sempre olhei muito à frente, só que por conta dela não ter me criado diretamente, ela nunca soube reconhecer o fato de eu ter uma visão mais à frente. E isso foi me fechando, porque poda, uma hora você desiste. Eu desisti de tentar falar até pouco tempo atrás. Eu simplesmente fazia o mínimo esforço essencial, como eu dizia, e depois voltava para o que eu queria, porque o objetivo é ser criador de conteúdo. Apareceu a oportunidade de eu entrar no curso de comissaria, porque até o ano que vem ainda precisa do curso, e mesmo quando não precisar você ter o curso, vai ser um diferencial para você entrar numa empresa aérea. É outro objetivo meu que por acaso abriu as portas e reaflorou da minha infância. Inclusive, depois eu conto a história de como isso aconteceu. Eu tentei fazer um vídeo disso, só que deu meio errado. Saiu uma atrocidade de Lego ali que era pra ter sido desse vídeo. Mas eu vou polir melhor e aí eu faço esse vídeo assim, com um pouco mais de calma, né? Principalmente que eu não tinha espaço na câmera e deu meio ruim. Mas reaflorou essa vontade também. Só que ela, por exemplo, acha que eu preciso de um emprego fixo para ter um salário fixo. Entendo perfeitamente, só que a razão dela querer isso é porque ela passou e, de certo modo, tem ainda alguma dificuldade financeira por escolhas ruins. Não minhas. Assim, pode ser que uma ou outra tenha opinado e tal. Assumo minha parcela de culpa de ter dado opinião. Só que eu não vou assumir a parcela de culpa que não é minha por não ter dado certo por coisas que eu avisei, por exemplo. Site, né? NicoleBuzin.com já tá funcionando, é o site dela. Eu que produzo aquela bagaça lá. Academia Digital, vocês assinam e fazem a aula que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Não tem limite de aula. Vocês pagam e fazem quantas aulas vocês quiserem no dia. Claro, acompanhem um médico antes de fazer qualquer coisa e de preferência entra no Instagram dela também para tirar dúvida e talvez até olhar outros produtos do trabalho dela, né? Porque é uma pessoa de educação física. Mas foi outra coisa que foi muito problemática. Esse site já era para estar rodando desde 2021. Começou a rodar agora. E por mérito 90% meu. Apesar dos meus estresses, cansaços, botar um pouco pra frente e ela atribui praticamente toda a culpa a mim. Só que eu botei num ponto que falei assim, a culpa não é minha. A minha parte está feita. O resto da culpa é sua. E essa é uma dificuldade que eu tenho com ela. Muita gente tem essa dificuldade com a mãe porque eu escuto história de amigos meus que têm dificuldade de conversar com a mãe de maneiras parecidas. Com temas complexos, principalmente temas de sociedade moderna, né? Não vamos aprofundar muito nisso, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas é o tipo da coisa que deixa mais difícil uma relação de mãe e filho. Mãe e filha, pai e filho, pai e filha, enfim. E eu particularmente, por conta da criação da minha avó, eu tenho um problema de querer bater de frente com a minha mãe. No sentido de, eu não concordo com ela e não quero fazer o que ela tá falando, mas ela quer que seja o jeito dela porque ela fala de me desperdiçar minha inteligência. Só que ela já desperdiçou minha inteligência quando ela não me deu ouvidos. Então eu fico frustrado, porque eu não quero entrar em briga com ela, mas ao mesmo tempo eu fico com raiva porque eu sei que eu não tô sem a razão. Aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu fico mal, eu realmente não consigo fazer nada. Minha energia vai a zero. Zero mesmo. Por isso que até eu dei a pausa no canal, porque eu precisava ajeitar, dei até uma pausa um pouco mais longa. Só que ela quer que eu arrume um trabalho normal. E, assim, eu não me importo de arrumar um trabalho normal.
desde que eles peguem o meu diploma de ciência da computação, me testem no que eu sei, ou no que eles estão propondo e eu mostre que eu sei fazer, porque eu sei fazer as coisas, eu só não faço o tempo todo. Por exemplo, design web eu consigo fazer tranquilamente. Vejam e me chamem pra entrevista, só que tipo, nem pra entrevista chamam, porque tá uma zona. Trabalhar de um jeito normal é uma bagunça. E eu particularmente não quero concurso público porque eu vou gastar dinheiro agora pra fazer a prova, vou gastar dinheiro com o cursinho porque ela quer que eu pague um cursinho, porque ela disse que eu não consigo estudar sozinho, só que eu simplesmente não quero, não é meu objetivo de vida. E ela tenta insistir nisso, só que eu não vou fazer um concurso. Não vou fazer concurso público. Porque eu já tô investindo meu tempo no curso de comissário, no site e nos meus canais. Não tem espaço pra caber mais uma coisa. Ah, mas é o dinheiro fixo. Só que eu não tenho. Eu vejo com muito maus olhos o concurso público por conta de coisas de casa, como a minha própria avó. O único funcionário público da minha família que eu vejo que deu certo foi meu avô, mas só porque ele foi militar. Só que eu também não gosto da carreira militar. Não é o meu lugar. E a minha mãe tem essa questão que ela herdou esses problemas da minha avó. Porque assim, ela pode ser um pouco diferente dela, mas ela herdou essas raízes assim, de seguir padrões. E é chato mudar isso. Com meu irmão ela vai ser mais tranquila. Só que tá sendo um problema comigo. E aí ela vai ser de boa com meu irmão por ter sido problemática comigo. Isso é muito ruim e me deixa insatisfeito, sabe? Então assim, eu encorajo vocês a conversarem com a mãe de vocês. Só que eu particularmente não digo pra vocês irem direto ao ponto. Eu sou uma pessoa que eu me controlo muito. Eu tenho um defeito de demorar demais a falar. Tem coisa que eu tô falando agora que já era pra eu ter falado na época do ensino médio, tipo lá em 2013, 14, né? E é isso, e eu tenho dificuldade hoje de externar várias coisas por isso. Claro, aos poucos eu tô indo, mas aos poucos ainda não é suficiente. E não sei se eu termino com uma dedicatória ao meu pai e à minha mãe, mas deixa eu falar um pouco do meu pai. Meu pai, ele também é uma pessoa que foi muito problemática. Ele me contou sobre coisas que ele teve problema na criação dele, que ele reconhece como problema, só que ele tem dificuldade de mudar hoje. E o meu problema com a minha mãe é que ela quer porque quer que eu seja igual ao meu pai. Ela quer me comparar a ele. Em um momento ou outro, quando eu tô de saco cheio, eu realmente fico igual. Porque eu não quero falar, eu não quero estresse, eu quero aliviar minha cabeça pra permitir que o resto funcione. Só que minha mãe não consegue fazer isso, porque ela cresceu naquele sistema defeituoso de que se não é pressão, porrada, correria, 1 milhão de coisas, não tá trabalhando. Esse é o maior defeito dela, ela ficou doente várias vezes por isso e demorou a se tocar, e ela acha que é assim que funciona. Eu não funciono assim, simples assim. Eu tô aqui fazendo vídeo porque agora eu tô tranquilo, porque eu tô conseguindo externar isso. Eu sou uma pessoa difícil de falar. E assim, isso gera um embate na gente, porque ela com problema financeiro, ela quer mais dinheiro dentro de casa. Eu posso fazer isso. Eu mando meu currículo para um lugar normal, porque o emprego de uma repartição pública não vai me contratar agora. Não vai. Eu vou fazer a prova, sabe-se lá quanto tempo até me chamarem, sabe-se lá quanto tempo para onde vão me colocar, sabe-se lá quanto tempo até começar a receber. É a certeza, mas a certeza que você vai receber só depois do sei lá quanto tempo de incerteza. Ela fez o concurso do município, ela ficou 8 anos para ser chamada. E tipo, se é pra ficar 8 anos esperando, fazendo... Agora eu vou falar uma palavra, fazendo porra nenhuma? Deixa eu fazer minha coisa aqui. Entra no trabalho de carteira assinada que não é meu objetivo porque eu tenho ideias maiores do que isso. O único trabalho de carteira assinada que realmente me chama a atenção é trabalhar com aviação. Por isso que eu tô fazendo curso de comissário, porque sempre foi algo que eu gostei, é um negócio que funciona pra mim. Eu tenho o inglês essencial pra isso, pra trabalhar em rotas internacionais, ou se não em rota internacional numa empresa estrangeira. E do que ficar me limitando a isso. Ah, trabalha no escritório fazendo planilha de Excel, automação com VBA. Trabalha resolvendo o problema que os outros criaram não resolveram. Assim, eu não ligo de trabalhar, por exemplo, em helpdesk, tanto que muitas vezes que eu mandei meu currículo foi pra vaga de helpdesk. Pegar o problema, falar o que aconteceu e resolver o problema. Até porque, individualmente, é o que eu faço com meus clientes. Só que minha mãe não consegue sair disso. Já com meu pai o problema é outro. Ele sempre foi muito aberto a isso. Só que ele tem uma dificuldade, e ele é intransigente, em sair da caixa. Ele quer muito ter razão, é difícil conversar com ele. Ele corta a minha fala. Na última vez que eu tentei conversar com ele, ele me cortou algumas vezes. Eu falei, deixa eu terminar meu raciocínio antes de você terminar. Eu falei isso umas 5 vezes, pelo menos. Tanto que numa, eu simplesmente não parei. Eu continuei falando o que eu tava falando, ele parou de falar, eu ignorei o que ele falou e eu repeti de novo tudo que eu falei. Porque ele não quer ouvir. Porque ele herdou um outro problema, que é a dificuldade de se abrir ao diferente. Minha mãe ela se abre mais fácil, mas ela não muda a opinião dela quanto aos filhos no diferente. Então eu não sei quando que eles vão ver esse vídeo,
Mas eu acho que é bom ser uma cápsula do tempo, eu posso guardar esse link em algum lugar. E aí eu mostro pra eles. Eu espero que depois de 1 ano, talvez nem tudo isso, mas acho que assim que a minha vida estiver um pouco mais acima, e eu tenho certeza que vai ser com o que eu estou fazendo, e assim que eu conseguir me libertar de outras coisas que eu tenho medo de fazer em público, por uma questão de medos criados pela minha avó, por exemplo, minha avó materna principalmente, eu acho que vocês vão compreender o que foi a minha grande dificuldade em conversar com vocês, o porquê que eu tive tanta dificuldade de sair, porquê que, por mais dos meus méritos de ter um trabalho publicado na faculdade logo depois que eu me formei, ter me formado abaixo da média de idade, porque eu me formei com 22 anos na faculdade, ter estudado integral sem aguentar, eu chutei a câmera, opa, ter estudado integral sem aguentar, ter me envolvido tanto em movimentos políticos de esquerda quanto de direita na época da escola e foi bom, né? Porque hoje eu tenho um pouco uma coisa chamada noção e percepção do que cada lado quer e quando eles estão sendo verdadeiros e quando eles é simplesmente uma máquina de propaganda. Eu consigo perceber que o tempo que eu fiquei em depressão indo de roupa preta para a escola me ajudou a criar uma caixa que me dificultou de sair dela por muito tempo. Só que hoje me permitiu analisar tudo que eu fui desde criança, tudo que eu parei de fazer depois ali dos meus 9, 10, 11 anos, e tudo que eu tô querendo voltar a fazer agora, estou aos poucos voltando a fazer, definir o que eu sou e o que eu quero como vida. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o bem para os outros, eu gosto de ajudar os outros a se encontrarem e se sentirem bem. Eu lembro até hoje da vez que eu fui no Centro Espírita e falaram que eu tinha uma missão complexa na vida e que era importante. E eu não consigo não olhar para isso, não ver as coisas acontecendo e não ajudar a que ela aconteça direito, que seja o bem para todo mundo, que seja a verdade, principalmente. Eu acho que é isso, eu acho que entrei num ponto muito profundo, sem querer falar o que eu tô precisando realmente falar. Mas é isso, eu espero que no momento, não sei quando, mas com certeza ainda em 2023, que eu mostrar esse vídeo pra vocês dois, vocês consigam assistir esse vídeo todo, sem pausar, sem tentar me criticar, sem tentar olhar pro lado. Realmente assistir o vídeo todo, escutar tudo que eu falei e conseguir compreender o que foi a minha dificuldade. O que eu senti falta. Porque eu concordo, mãe, realmente você foi a mãe que você pôde, do mesmo jeito que meu pai também foi o pai que ele pôde. Só que vocês dois juntos, em tantas oportunidades que eu vejo hoje, claro, não posso julgar vocês pela experiência que vocês tinham e pelo fato de vocês terem me tido muito cedo, né? Vocês tinham menos do que a idade que eu tenho hoje, vocês tinham a idade da minha irmã quando vocês me tiveram. Não dá pra julgar por isso, mas ao mesmo tempo dá pra ver que era espaço de melhoria. E particularmente me incomoda bastante ver vocês dois com a cabeça um pouco mais feita, com quase 50 anos, passando por dificuldades que teoricamente já tinham sido resolvidas. E basicamente, mesmo que não pareça, me colocarem como se eu fosse a solução. A única solução que eu sou é de não carregar, como você mesmo diz principalmente, mano, não carregar os karmas da família, principalmente de vocês dois e dos meus avós. E é exatamente com isso que eu tô querendo acabar. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que gosta de pensar, eu sou uma pessoa que gosta de pegar um objeto, desde um computador a um carro e brincar. Como eu sempre fiz com Lego, por exemplo. Eu sou uma pessoa criativa, que eu gosto de jogar um jogo e compartilhar minha visão com aquelas pessoas. Uma das melhores experiências que eu tive foi jogar Scarlet Violet com o John em live. Jogar Pokémon Unite com várias pessoas em live, com o Matheus, com o Sam. Não lembro quem mais jogou, acho que... Não lembro de mais quem ter jogado. Aquela vez no meu aniversário de 2020, que eu juntei umas 8 pessoas do meu aniversário e jogamos Among Us. Com o Thales falando vários palavrões, porque ele se agita, e por mais que eu peço pra ele não falar, eu sei que é difícil pra ele parar com isso, porque é da vivência dele, é normal dele. E não é como uma ofensa, é simplesmente a maneira dele se expressar. Tanto que eu peço pra ele tomar cuidado, só por conta do chat. Eu sou a pessoa que eu gosto de reunir todo mundo, entregar uma ideia diferente e botar as pessoas pra pensarem. Eu coloco as pessoas pra pensar, e eu também penso demais. Muita gente fala que pensar demais dá depressão, e realmente dá, mas só se você não souber controlar o que você tá recebendo. E é isso. Eu sou essa pessoa difícil, teoricamente cabeça dura, teoricamente igual ao meu pai e teoricamente igual à minha mãe. Na verdade eu sou metade de cada um, e ao mesmo tempo eu não sou nenhum dos dois. Porque eu quero melhorar os defeitos dessa família que todos nós carregamos, porque nós somos espíritas e nós estudamos isso.
Vocês sabem que eu carrego, que eu também tô tentando curar isso. E aqui é o primeiro deles. Eu não paro de dar ouvidos a vocês pra fazer o que vocês acham que é melhor pra mim, porque eu sou teimoso. É porque eu tenho outro objetivo. E mesmo que eu queira seguir pelo caminho mais difícil, eu não quero abandonar ele. Só que eu sou um ser humano que eu também me canso. Então quando você me chama de acomodado, mãe, e quando você me chama de medroso, pai, na verdade estou simplesmente cansado, meio de saco cheio às vezes até. Porque eu também ajudo em várias outras coisas. E não, isso não é vitimismo, mãe, como você gosta de dizer. É na verdade o simples fato de ser humano. Às vezes eu fico até de madrugada porque eu quero ter a tranquilidade de fazer um negócio sem ter alguém na minha orelha me enchendo o saco. Ou porque durante o dia eu tô ajudando em casa para o meu irmão poder ir pra escola no horário. Ou pra minha avó não fazer as coisas porque ela não tá com condições de fazer as coisas há muito tempo. Ou pra te ajudar a você fazer as suas coisas porque você não tem tempo de fazer. Da mesma maneira que eu pedi que você não fosse na minha formatura do ensino médio, por várias razões, mas a principal era que você não precisasse parar de trabalhar porque eu sabia que você ajudava a sustentar a casa, a maior parte da renda da casa. Do mesmo jeito que eu vou no mercado pra você, pelo mesmo motivo hoje. É isso, foi um vídeo bem emotivo, então se isso ajudou você a se abrir e a se compreender melhor, tem um link aqui em cima pra você ajudar via Pix. Tem os outros vídeos do canal que eu faço, alguns mais polêmicos, outros menos. Tem o meu canal de games que eu tô postando com uma escala reduzida pra conseguir tirar do papel os projetos que ficarem engavetados por conta do estresse, que é uma coisa que eu citei aqui hoje, né? E principalmente, se inscrevam e compartilhem. Vocês podem mostrar aos pais de vocês, eu encorajo que vocês façam isso. Só que eu encorajo que vocês façam isso sem o intuito de brigar com eles, e sim com o intuito de melhorar a relação com eles. Porque o diferente para as pessoas mais velhas, principalmente se você hoje tem seus 16 anos, seus pais já têm quase 50, é complexo porque vocês cresceram em mundos diferentes, com objetivos diferentes, situações econômicas diferentes. Várias coisas que deram certo na época deles hoje já foram pro buraco. E não adianta mais querer tentar perpetuar isso. Então é isso, eu conto com a ajuda de vocês. Uma coisa que eu tenho vontade, principalmente das pessoas mais próximas hoje, é montar um grupo para se encontrar pessoalmente, porque eu sou o tipo da pessoa que eu adoro conversar pela internet, mas eu quero encontrar mais vezes fora da internet, porque eu gosto de estar na natureza, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de ir pra corrida, então eu poder encontrar alguns de vocês, ou talvez todos vocês eventualmente em algum momento, né, nesses locais pra mim vai ser gratificante. E é isso, fico por aqui e tchau.